O clima entre nós. Olá, cá estou eu de novo com o professor Pedro Leite da Silva Dias e eu vou explicar por quê para vocês. Nós estávamos gravando o podcast lá sobre a Groenlândia, né? Você já tem disponível aí. E aí, lá no meio do nosso papo, nós começamos a falar de paleoclimatologia. Na verdade, toda a explicação sobre por que a Groenlândia era terra verde, depois virou gelo, está totalmente relacionada com os estudos de paleoclimatologia. Acontece que o meu querido professor Pedro é um estudioso disso, ele se apaixonou por isso na sua história, na sua vida acadêmica. E aí eu falei, bom, eu não vou perder essa chance. Bora lá conversar melhor sobre isso, que é um assunto que me fascina muito. Quando é que você começou a se interessar por essa área de paleoclimatologia? Eu me lembro do dia. Tinha um professor visitante lá na USP, na geologia, o Louis Martin, um paleontologista, um paleoclimatologista francês, muito famoso, trabalha mais na área de geologia. E o Louis Martin ele tinha um aluno de doutorado na época, o Bruno Turco, francês também, mas que tinha uma conexão forte aqui com o Brasil. E os dois estavam lá na geologia lá da USP e precisavam de alguém que entendesse alguma coisa de clima aqui no Brasil. Oi! E entraram lá na minha sala, no antigo Barricão, que você deve lembrar. Sei, onde eu estudei, sim. E eu me lembro do Martin, do Bruno Turco, novinho. Hoje, o Bruno acho que é um pouco mais jovem do que eu. Né? Mas a gente sempre acha que os nossos colegas da época, né, eles que envelheceram, a gente nunca envelhece. Né? E o Bruno e o Martin fazendo perguntas sobre o clima, a variação do clima, que controlava o efeito de ninhos e ninhas. Eles tinham um interesse grande em verificar se nesses dados do passado, lá na região amazônica, nesses lagos fechados, né, se tinha algum indício de influência do El Niño. Então, eles queriam entender melhor a dinâmica de formação do El Niño. E esse foi o meu primeiro contato. Né? Isso aí levou uma parceria, uma amizade que com o Bruno dura até hoje. O Martin, infelizmente, já faleceu, mas com o Bruno a gente se diverte até hoje, tá? Em discussões intermináveis sobre a variabilidade climática e como é que você... Porque, veja, você não tem um lago a cada 100 quilômetros, né? Então, você tem um lago aqui, outro lá, você tem uma árvore aqui, outra lá, fica difícil, né? Então, você precisa... Não basta só você ter o dado, você precisa ter algum modelo conceitual na cabeça, né? Para juntar as peças, né? E acho que isso aqui me chamou atenção e eu curti fazer esse tipo de coisa. Como é que você acha um sítio paleoclimático? Bom, eles procuram principalmente isso, essa existência de lagos fechados, cavernas. E aí, de novo, nós temos uma sorte danada aqui na América do Sul, tá? Cheio de cavernas. Né? Você precisa ter... não é uma atividade barata, tá? Hobby, paleoclimatologista. Não é uma coisa que você vai fazer fim de semana, por exemplo. Não, absolutamente não é. Além de você ter que estudar muito para entender os processos, né? Essa atividade de campo é sempre cara, né? Você vai lá para o campo e você passa 15 dias, 30 dias, 60 dias enfurnado em algum canto. E bem inóspita também, né? Inóspita, perigosa. Pelo amor de Deus, você vai se meter de caverna, é complicado, né? De vez em quando você escuta umas histórias meio tristes, né? Mas é aquela história, pelo amor à ciência, você às vezes se arrisca um bocado, né? O que é efetivamente a paleoclimatologia e quando é que nós começamos a ter isso, assim, por exemplo, como ciência realmente, estudos regulares de paleoclimatologia? Na verdade, é uma ciência já com boa idade, tá? Começou basicamente com os geólogos, né? E com os paleontologistas, né? Porque você tem que
você tem os fósseis, né? E os fósseis contam muita coisa, né, sobre o clima, né? Você vai encontrar bichinhos, por exemplo, de repente você encontra bichinho em um determinado lugar, fóssil, né, dele, que, peraí, esse bicho não vive aqui hoje. Esse bicho precisa de temperatura muito mais alta. Na verdade, os primeiros paleoclimatologistas são geólogos. Exatamente. Na verdade, por aí, né? Se você encontra aquele bichinho ali e ele vive com temperatura muito mais alta, quer dizer que a temperatura aqui era muito mais alta em alguma época, né? Aí entra aquele problema que é a datação, né? Como é que você sabe quando é que aquele bichinho morreu? Aí tem vários métodos, né? Por exemplo, decaimento de carbono radioativo, isótopos, né, de oxigênio, de hidrogênio, usa muito o tório e outros elementos radioativos também, que você sabe qual que é a taxa de decaimento, né, do elemento, e com isso dá para descobrir qual que é a idade aproximada, né? Não é uma coisa assim precisa, você não vai dizer o bichinho tem 5.300 dia, mês e ano que ele nasceu, não é bem por aí, né? Não dá por aí, você tem uma margem, né? Ô Pedro, quando você fala em datação, porque, por exemplo, quando você tem um elemento químico radioativo, né, não é isso, quer dizer, a gente sabe que ele vai perdendo aquela radiação ao longo dos anos, né? E aí a gente sabe o quanto é que ele perde de tempos em tempos, não é isso? Exatamente. E tem elementos que não são radioativos, mas também vão perdendo a característica, como o isótopo de oxigênio, por exemplo, você tem oxigênio com 18, né, com 18 elétrons, né, em vez de ter 16, né, como normalmente tem. Então, todos esses elementos podem ser usados para, de alguma forma, ter uma estimativa da idade, né? E isso é que deu uma revolução danada, né? Na questão da datação. E você veja, isso é algo do século XIX, essencialmente, né? Então, esses estudos começaram a ficar mais, digamos, seguros, mais científicos, né? Com essa noção da medição da datação. Mas, além do anel de árvore, né, tem coisas semelhantes. Por exemplo, o coral. Você pega um coral, tem coral fóssil. O coral não dura tanto tempo, né? Acho que, se não me engano, em torno de 500 anos, no máximo, por aí. Então, um coral vivo te conta uma história mais recente, como uma árvore. Uma árvore, dependendo do lugar, tem árvore que tem 4 mil anos. Você pega as sequoias na Califórnia, dá 4 mil anos. Tem árvores na Patagônia, que também tem essa ordem de 4 mil anos. Né? Mas como é que você vê isso? Assim? Você faz o corte na árvore? Faz um corte na árvore, daí faz a datação da parte mais interna, daí você tem uma tá, pela parte mais interna. Exato. Tá. E aí você tem que contar, literalmente, contar os anéis de crescimento. Os anéis de cada um. Né? Isso antigamente o pessoal fazia na unha, né? Uau! Era um trabalhão danado. Hoje em dia você tira uma foto digital de alta resolução e você tem software que analisa aquele tipo de imagem, te dá uma série de informações. Né? Nossa, mas não. É um negócio muito bacana. Outra coisa que eu falei do coral, né? Falei do anel de crescimento. Anel de crescimento de estalagmites em caverna, é outro, também depende Como é que funciona isso? Bom, chove ali em cima, né, no teto da caverna. Aquela água percola, né, pelo solo, e eventualmente vai achar um caminho e vai começar a gotejar lá dentro da caverna. E aí traz o carbono, né, o cálcio, né, na verdade, e forma aquele estalagmite, né. E cada ano, como você tem ciclo anual, isso funciona bem, sobretudo em lugar que você tem um ciclo anual de chuva bem definido, né. Aí dá para ter resolução anual. Quando você não tem um ciclo anual muito definido, você vai ver variações da chuva em escala de tempo mais longa, né? E isso aí é uma área também que, nossa, explodiu. Isso é interessantíssimo, hein? Porque dependendo de como é o ciclo de chuva, isso. Você vai ver a formação
Mas tem mais coisa que você informa. Por exemplo, que tipo de vegetação tinha lá em cima? Se tinha material orgânico, se não tinha material orgânico. Porque isso aí também vai percolando, vai aparecer lá embaixo, né? Então você tem uma ideia que tipo de vegetação que tinha lá em cima há, sei lá, 1000 anos, 2000, 5, 10 mil anos atrás, né? Mas tem outras formas também de estimar como é que era o clima lá no passado, né? Por exemplo, em sedimentos em lagos, né? Vamos supor que você tem um lago fechado. Lago aberto é meio complicado porque é lavado, né? Tá. Cada vez que tem uma chuva forte, lava os sedimentos. Mas tem alguns lagos fechados. Nós temos uma sorte danada aqui no Brasil, tem um número razoável de lagos que são fechados, né? Então ele vai acumulando. Cada ano que acumula, forma uma camadinha. Aí você vai lá e analisa o que tem naquela camadinha. Os bichinhos, os paleontólogos gostam disso. Os botânicos também gostam desse tipo de coisa, porque você tem o pólen, né, das árvores, da vegetação que tinha ali. Então, com isso, você consegue reconstituir como é que era a vegetação naquela bacia ali, daquele laguinho, né, há milhares de anos atrás. E tem que mergulhar em lago, tá certo? Lá embaixo, tirar o sedimento, você tem que ter equipamento para fazer essas coisas. Você tem que tirar um sedimento, não pode destruir, né? Ele tem que sair inteirinho. Então é muito sofisticado. De lago, ou seja, é parecido com tirar aqueles toletes de gelo? Exatamente, mesmo tipo de sistema, só que no lago. E aí você tem que preservar a coluna? Isso. Tá. Pera um pouquinho. Meus caros ouvintes, será que vocês estão entendendo mais ou menos o que a gente está falando aqui? Que é uma coisa muito interessante. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma lata, tá? Uma lata que está cheia de areia, né? Ou cheia de terra, seja lá o que for. Aí você vai pegar um canudo, tá? E vai enfiar lá até chegar no fundo. Só que a hora que você tira esse canudo, então ele tem que encher, né, dessa terra, só que tem que encher tudo e sair tudo bonitinho. Não pode misturar. Não pode misturar. E por que tem que sair tudo bonitinho? Né? Porque cada pedacinho, não é isso? Isso. Daquela, imagina, sabe aquelas areinhas coloridas? Cada pedacinho daquilo lá, quando às vezes a gente está passando sei lá, num pedaço de rocha, numa montanha, alguma coisa, você não vê cores diferentes, né? Tem coisas diferentes ali. E aí é complicado tirar aquele negócio lá sem quebrar. Isso. E aí vem uma parte muito importante, que eu acho que é onde teve um progresso tecnológico enorme, que é o seguinte: antigamente, para você fazer a datação, você precisava de uma quantidade de material grande, tá? Para pôr lá nos seus equipamentos no laboratório e poder fazer essa determinação da datação. Aí, já nesse século XXI, surgiram equipamentos, umas brocas a laser, né? Uau! Que você pega uma melequinha de nada do material e pimba, consegue a datação. E você consegue saber se tem qual que é a constituição, que elementos minerais estão presentes, os orgânicos, que são muito importantes. E as fotografias de alta resolução também que a gente também, tem. Nossa, essas coisas mudaram esse tipo de ciências. Né? A Petrobras financia um bocado desse tipo de trabalho de extrair esses sedimentos, tanto em lago como no mar. Porque no mar também você tem umas bacias na plataforma, né? Onde vai acumulando material. E esse material, às vezes, vem da saída de um rio, de uma foz de um rio. Então, por exemplo, você pega ali o Parnaíba, né? Ali no Piauí, né? Sai. Ele carrega o quê? Ele carrega material mineral que veio do interior, e esse material mineral foi parar no rio por quê? Porque choveu, tá? E teve sim, exatamente, isso. Então, e traz também, além do material mineral, ou seja, solo, traz o quê? Material orgânico. Sim, imagina a foz do Amazonas. Isso aí tá cheio de material orgânico, né? Então, com o material orgânico também você tem uma ideia de como é que era a vegetação do lugar.
Que tipo de cobertura vegetal tinha. É assim, por exemplo, que se descobriu que você pega, por exemplo, há uns 1000 anos atrás, o Nordeste tinha muito mais vegetação do que hoje. Né? E, porque você vai lá na foz do Parnaíba, faz o sedimento, faz a datação, e às tantas você encontra um bocado de resíduo orgânico que você não encontra hoje. Tem outro exemplo interessantíssimo, que é o do Prata, né? Ali na saída da Prata. Da Prata, ali em Buenos Aires, né? Buenos Aires, isso. E tem parte da corrente que sai ali do Rio da Prata, vai para o norte e deposita nesses buracos, né? Nessas bacias. E aí um negócio que eu acho fantástico. Você pode dizer se choveu mais na margem direita ou na margem esquerda dos rios que compõem a bacia do Prata. Uau! Por quê? Porque o tipo de mineral é diferente. Olha que incrível. Tem uma outra parte, nessa parte de paleoclimatologia, que são aquelas pesquisas com gelo. Sim. Como é que funciona a pesquisa com gelo? Né? Com a história de tirar o sedimento, né? Também você faz ali um tubo, né? Coleta a amostra. Mas no gelo, você tem mais coisas, né? Inclusive bolha de ar, né? Olha só, sim, bolha de ar. E é pela bolinha de ar, você tira, por exemplo, a constituição do ar, qual a concentração de CO2, metano e vários outros gases. Uau! Você saberia dizer o seguinte, qual é a amostra mais antiga que a gente tem? Bom, tem coisas na Antártida de 2 milhões de anos. A gente está vendo uma taxa de perda de massa de gelo muito grande. Cada inverno que você tem, particularmente no Ártico, né? Principalmente do gelo dos continentes, tá? Das geleiras. Das geleiras. Você pega essas geleiras aqui dos Andes, por exemplo, tem muitas que estão desaparecendo. Ou seja, tem que correr lá e fazer logo essas análises, porque daqui a pouco não tem gelo que sobrou. Né? Então, era essa pergunta que eu queria fazer agora. Porque com esse degelo que a gente está vendo, porque é um degelo que a gente está vendo, né, ao longo de anos, quando você não consegue que aquela massa de gelo volte a ser o que era, porque tudo bem, tem o inverno, congela, o verão sempre vai ter um degelo. Outra coisa, tem que nevar, né? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho nessa história. Para a gente fazer essa cadeia, acho que um pouco para explicar para as pessoas onde é que a gente está entrando, ligando com o aquecimento, inclusive. Porque aí, esse gelo que não volta mais é como se você estivesse perdendo uma parte da história do clima. Mas isso é uma coisa importante. Quando você tem um lugar aqui, um ano, por exemplo, que neva muito, você vive com uma camada daquele gelo mais amplo. Quando vier o outro ano, essa camada fica compactada aqui embaixo. Então forma também camadas. Ou seja, quando você olha para um registro desses de gelo, você também vai encontrar as camadas e o ciclo anual vai estar lá. Mas tem mais informações importantes. Por exemplo, vamos supor que você tem uma grande explosão vulcânica em algum lugar. Essa poeira do vulcão vai ficar na atmosfera e eventualmente vai chegar, digamos, lá na Antártica e vai depositar. Então você vai encontrar resíduos daquela explosão vulcânica. Tá? A mesma coisa numa geleira aí nos Andes. Então a análise do material que está ali naquele sedimento te conta muita coisa sobre, inclusive, às vezes até algum bichinho, algum animal, algum pólen, alguma coisa que chegou até lá. Então, isso é uma coisa muito bacana, essa parte de toda uma área da paleoclimatologia que exige uma especialização bem específica, né? Nós temos gente aqui no Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né, coisa que é usada em paleoclimatologia. Dunas de areia. Tem dunas de areia que são fósseis, ou seja, foram dunas lá, sei lá, milhares de anos atrás,
Hoje tem vegetação em cima, mas um geólogo com bons olhos, né, ele olha para aquele negócio lá e diz, isso aqui não é montanha que formou pelos processos normais. Isso aqui era uma duna de areia. Então, e pela orientação das dunas, você sabe qual que era a direção predominante do vento. Pela direção das dunas. Ai, que coisa, gente. É fantástico, é absolutamente fantástico. Tem, por exemplo, dunas dessas fósseis, né? O pessoal chama de duna fóssil, ali no Espírito Santo, e você percebe, por exemplo, períodos em que o vento era mais de nordeste, períodos em que o vento era mais de sudeste. É fantástico, né? Gente, é absolutamente fantástico, fantástico. Ô, Pedro, assim, quer dizer, uma das coisas que a gente realmente tem, que é uma grande preocupação atual, quando a gente fala de aquecimento, a perda de massa de gelo, né, que é essa água doce, né, entrando no mar, misturando com o mar, isso vai alterando temperatura, né, transporte de calor, temperatura corrente, e a gente, cada vez mais a gente sabe das implicações que isso tem nessa relação ar-mar, né, com o de gelo. E a gente fala muito do Ártico porque é a parte mais continental, né, quer dizer, a porção de terra no hemisfério norte é muito maior, então as consequências ali também estão sendo muito maiores, né? Agora, uma das preocupações que eu acho muito interessante é quando a gente fala das relações com a perda da neve. Uhum. Porque, assim, pessoal, só para vocês se situarem um pouquinho, nós aqui no Brasil, nós temos água líquida, né? 12%, né, da água doce desse planeta está aqui, né? E ou a gente aprende a mexer com ela ou nós vamos perder essa água também, né? Mas vamos lá. E ainda faltando água, hein? E aí tá faltando água, pois é. Só que é o seguinte, em muitos lugares do planeta, a água doce, aquela que você pode consumir, ela vem do degelo, ela vem da neve. No caso do Chile, por exemplo, ou da Argentina. Ou na Argentina. E isso quer dizer o seguinte, se não neva, se a neve começar a diminuir cada vez mais, você não tem água. Existem uma série de rios, até nos Estados Unidos, né? Não, aqui no Colorado, onde eu estou aqui. Olha só. Aqui depende muitos rios que são, que nós chamamos rios de degelo, ou seja, eles dependem do derretimento da neve para continuar servindo água, tá? Bom, e aí, como é que a gente está nessa história quando quando a gente fala dessa perda de gelo, está também com ameaça de neve? Pega um exemplo interessante. Uma região... Porque a neve também vai contar a história, né? Também. Mas veja só, esse caso aqui que eu mencionei dos Andes, né? Uhum. Se há algo que os modelos usados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas concordam, é esse sinal de diminuição das chuvas ali no Chile, ali naquela região mais central do Chile, tá? E isso aí, essa água é fundamental para formar o gelo, que quando degela, traz água para irrigar. Por exemplo, o Chile tem uma indústria de frutas impressionante. Fantástica, exatamente. Depende dessa água que vem lá dos Andes. Do lado argentino, é a mesma coisa. Tá? Também, toda aquela agricultura de frutas, os vinhos, né, sim, que são produzidos ali, de Mendoza, toda dependem do degelo dos Andes. E aí você olha para os resultados do PCC e você vê um sinal consistente de redução da quantidade de neve nos Andes nessas regiões. Não é motivo de preocupação? Não é à toa que tanto os chilenos como os argentinos têm uma enorme preocupação com essa questão do aquecimento global, porque isso é uma ruptura no sistema econômico vigente. Você sabe uma coisa?
Eu estou olhando para você agora, cara, eu estou vendo a aula. A aula que você comentava sobre os bovinos, a preocupação que tinha com o aquecimento da atmosfera. Nós estamos falando disso lá atrás. Há uns 500 anos, mais ou menos. Há uns 500 anos, entendeu? Mas é impressionante, Pedro, que eu estou te vendo na minha frente dando a aula. Eu sempre me interessei por esses assuntos. Caro ouvinte, olha, uma conversa com o professor Pedro é, no mínimo, assim, é um aprendizado para muita coisa, e como você gosta de dizer, né? Divirtam-se, porque é muito bom demais. Pedro, muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade. Caro ouvinte, eu espero que você tenha realmente aproveitado essa nossa conversa aqui, que ela tenha servido para te dar mais conhecimento e para te inspirar. Quem sabe você não vai aí virar um paleoclimatologista, né? Então, inspire-se. O podcast O Clima Entre Nós tem essa função também, né, de te instigar, né, de te motivar com coisas interessantes. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. Críticas e sugestões, todas ótimas, muito bem-vindas. Quer sugerir temas? Então, escreva para mim, ok? Muito obrigada pela sua audiência, pela sua escuta e até a próxima.